A paz, minhas irmãs, graças a Deus, nós estamos hoje no nosso último dia desse estudo tão maravilhoso que é Entendendo a Nova Geração. E nós conversamos bastante sobre isso durante esses 9 dias que antecederam, né? Hoje é o nosso 10º dia, é o dia que nós vamos encerrar esse estudo aqui no grupo, mas nós já sabemos que isso é um estudo que nós precisamos continuar, que isso faz parte da nossa vida numa constante. E hoje, então, eu quero ler com vocês o Salmo 37. É um salmo que todas nós já conhecemos e já lemos e já pensamos sobre ele. E já muitas vezes falamos que estamos fazendo o que nele está dizendo. E eu quero que então ler. A prosperidade dos pecadores acaba e somente os justos serão felizes. E aí diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o teu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e enteçaram o arco para derribarem o pobre e o necessitado e para matar os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrarás no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais um pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão, e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que abençoam herdarão a terra, e aqueles que forem por eles amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, sem a sua descendência, nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, e a língua fala do que é reto. A lei do Senhor Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. Os ímpios espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixa em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarde o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não é. Procurei-o, mas não pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro deste homem será de paz.
quantos transgressores serão a um destruído, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia, e o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará. Portanto, confiam nele. Amém? Então, eu li todo o Salmo 37, ele é um pouquinho extenso, mas eu queria muito ler ele com vocês a seguinte questão. Quando o Senhor aqui, ele vai explicando através do salmista para nós sobre herdar a terra, sobre a descendência, sobre como acontece com essa pessoa que é justa e como acontece com essa pessoa que não é justa. E o que eu quero aqui nesse dia de finalizar? Eu sei que teve dias ali no nosso estudo que parecia ser assim, mas é tão fácil, a palavra é tão clara, é tão objetiva, mas nós sabemos que no dia a dia a nossa rotina é difícil. Nós sabemos que ali nós estamos numa guerra travada todos os dias, com a palavra do Senhor nas nossas mãos e com tudo aí fora, trazendo para dentro da nossa casa informações diferentes das informações da palavra de Deus. E por que é que nós precisamos, então, seguir a palavra de Deus, mesmo que em alguns momentos nós somos ali taxadas de quadrada ou de antepassadas ou de desatualizadas, ou ainda de querer ser santa, ou ainda de que nós estamos errados também, queremos que as pessoas façam o certo. Então, assim, eu sei porque todos nós que temos família, sabemos o que é viver em família. Ao mesmo tempo que é uma bênção de Deus, que é um lugar onde o Senhor habita, que é um lugar onde o Senhor prospera as famílias, também é um lugar onde o inimigo das nossas vidas tenta de toda maneira acabar com ela. Então é uma guerra travada todos os dias, porque a nossa esperança está que o Senhor, aqui como ele diz, que ele não vai deixar nós cairmos nas mãos dos ímpios, não vai deixar os ímpios vencer aquilo que o Senhor já determinou sobre nós. E essa é a nossa esperança. Então aqui quando ele fala assim, confia no Senhor e habita, porque confia no Senhor e faz o bem, que habitarás na terra, verdadeiramente serás alimentado. Quer dizer, você vai ter um lugar para morar, você vai ter um alimento, mas isso que eu entendo é assim, é uma forma de falar como se fosse assim, nada vai lhe faltar. Você terá as suas necessidades todas supridas. E aí quando ele fala assim, descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daqueles que estão prosperando momentaneamente. Por quê? Porque vai chegar uma hora que esses que estão prosperando serão procurados e não serão encontrados. Mas aqueles que permaneceram fiéis nas suas promessas, nas promessas do Senhor, aqueles que permaneceram olhando para o Senhor e tentando fazer o que é certo, as misericórdias do Senhor se prosperaram nele e fizeram dele um vencedor. E aí, ele vai dizer aqui assim, ó, nunca vi um justo ser desamparado, nem a sua descendência. Então ontem, quando nós falamos do confiar, e antes de ontem, no caso, falamos do confiar, e nós falamos ali que nós precisamos ensinar e depois confiar que eles, os nossos filhos, terão esta capacidade de obedecer, de respeitar, de seguir aquilo que nós estamos ensinando. E quando nós estamos falando disso, às vezes é muito complicado, porque nós queremos ver a resposta aqui, agora, da maneira que nós estamos ensinando. Mas acontece que nós também temos dificuldade de obedecer, de respeitar as leis do Senhor. Nós também falhamos, nós também erramos. E o que nós precisamos? Viver num constante ajuste. Quando nós olhamos para a vida de Davi, nós vemos ali Davi falando todos os salmos de Davi, ele fala, ele engrandece o nome do Senhor, ele glorifica o nome do Senhor, ele eleva, mas ele traz para ele aquele sentimento dizendo, Senhor, eu sei que eu falhei, eu sei que eu não sou nada perto de ti, eu sei que eu não mereço a sua graça, eu sei que eu sou um verme, e ele vai dizendo quem ele é diante de Deus. E ele traz a presença de Deus daquela forma esplendorosa, daquela forma glorificando o nome do Senhor, dizendo o quanto que ele era dependente da presença de Deus. E é por isso que nós falamos ontem do interceder,
de não desistir, de continuar orando, de dizendo ali para o Senhor que nós clamamos por Ele, porque nós confiamos nele, porque nós queremos entregar os nossos filhos na mão dele. E esse dia de hoje que nós vamos, nesta conclusão, usar a palavra entregar mesmo, entregar a nossa vida em primeiro lugar, como mulher de Deus, como homem de Deus, como pessoa que confia nele, que pode descansar nele, porque ele, como diz aqui, confia nele e o mais ele fará. E isso na rotina diária. Nós sabemos, eu não estou aqui falando de teoria, eu estou querendo aqui dizer o quanto que nós precisamos nos esforçar para viver isso, para praticar isso, porque isso é o desejo do Senhor para nós. Isso é o desejo do Senhor para nós. E eu sei que as nossas forças humanas, a nossa vontade de fazer pela carne, ela não se sustenta. Ela não suporta uma carga de guerra que o inimigo trava contra nós. Dentro da nossa casa e dentro da nossa casa de maneira assim, com as pessoas mesmo, interno, pai, mãe, filhos, marido, enfim, ali. E também por aquilo que nós trazemos lá de fora, do nosso trabalho, da escola, da igreja, dos nossos amigos. E às vezes isso é muito conflitante. Porque às vezes o que está acontecendo lá fora é bom, parece ser legal, parece ser bacana. Mas aí quando você olha para a palavra, você vê que isso não é da palavra. Você vê que isso não convém. Você vê que isso está fora dos princípios. Então você traz um conflito para dentro de você. Mas e quando você pede ao Senhor a orientação, a instrução, conforme nós estudamos aqui, muitos desejos do nosso corpo, da nossa alma, eles já se dissipam ali, na própria oração. No próprio momento em que você coloca teu joelho e diz, Senhor, eu estou aqui, eu estou aqui. Esta semana eu assisti um vídeo de um pastor e ele falava assim, né, que falava sobre quando você vai reclamar lá no Facebook, lá nas redes sociais, né, enfim. E ele disse assim, por que você, em vez de ir lá reclamar, você não vai lá para o joelho e vai para o seu quarto de joelho diante do Senhor? Você fala, Senhor, hoje eu estou aqui, eu estou mal, eu estou louco para pecar, eu estou com vontade. E aí fala os pecados que você está com vontade. Mas eu sei que o Senhor pode arrancar esse desejo dentro de mim. E é por isso que eu vim para cá, para me aquebrantar diante de Ti. Muda esse meu pensamento, muda esse meu desejo. Coloca um novo desejo no meu coração agora. Desejo de paz, desejo de amor, desejo de bons pensamentos, desejo de que mereçam honra, desejos que mereçam credibilidades diante de Ti. E quando ele falava isso, eu fiquei imaginando, falei assim, que bacana, né? Assim, são coisas que nós podemos escolher onde nós vamos desabafar naquela hora. Nós vamos desabafar para quem pode nos ajudar, ou nós vamos desabafar para quem não vai fazer nada por nós e ainda vai nos julgar e ainda vai nos constranger. Então é isso que nós precisamos agora, prestar atenção, dar foco nisso, olhar para o que o Senhor está falando. Nós tivemos aí essas 9 lições que antecederam a essa, hoje completa 10. Então o nosso tema de hoje é entregar e confiar no Senhor, porque Ele está fazendo por nós. Amém? Não se preocupa, não faça nada sem a presença do Senhor, sem a orientação do Senhor. Não faça nada sem orar, não tome decisões sem orar. Não olhe para o que o seu vizinho está fazendo, para o que os seus amigos estão fazendo, para que os pais dos amigos do seu filho estão orientando. Porque a sua casa não é a casa do seu amigo, não é a casa do seu vizinho. A promessa que o Senhor fez para você e para a tua família não é a promessa que o Senhor fez para o seu amigo, para o seu vizinho. Então conheça a promessa do Senhor para a sua vida, conheça aquilo que o Senhor tem preparado para a sua casa, para você, para os seus filhos, e aprenda com a presença do Senhor a gerenciar cada uma dessas informações. Essa é a minha busca, esse é o meu desejo, é o desejo do meu coração, é aquilo que eu tenho colocado diante de Deus para minha casa. Eu preciso da graça de Deus todos os dias, porque eu sou falha, eu sou pecadora, como todos os seres humanos, que a palavra do Senhor diz que todos pecaram e necessitam da graça de Deus. Que a graça de Deus é aquele favor imerecido, mesmo quando nós estamos lá na dificuldade, mesmo quando nós estamos lá escolhendo a fazer aquilo que não agrada a Deus. O Senhor está com a mão estendida dizendo, volte a mim,
Me procura que eu te respondo. Fala comigo que eu te ouço. O Senhor fala assim que quando nós estamos, né, como diz lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, o versículo 14, que ele disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e aí ele dá algumas condições, se humilhar e orar e me buscar e se converter. 4 itens. Aí ele fala, então eu ouvirei. Eu ouvirei. E daí depois ele diz, eu sararei. Então quer dizer assim, mas ali a nossa parte é grande. Se o meu povo se humilhar e orar e me buscar e se converter. Então a gente pensa assim, eu estou buscando, mas eu não estou vendo nada. Mas você está buscando de verdade? Você está se humilhando? Você está orando? Você está se convertendo? Porque eu posso falar, mas o que é a conversão? O que é a conversão? Quando você converte, quando a gente vai assim converter, a gente sai de um lugar e leva para outro. Eu me lembro assim que uma época eu tinha muitas preocupações a respeito da energia. Então tem lá a 110 e a 220. E aí assim, toda vez a gente tinha aquela preocupação antes de vir todos esses instrumentos aí, esses equipamentos, né, bivolts. Então a gente tinha que ficar lá virando a chave. Agora eu tenho que colocar aqui essa tomada é 110, vou lá no 110. Opa, não, essa 220. Toda vez a gente tinha que ir lá olhar e virar aquela chave. E aí aquilo gerava em nós uma preocupação. Por quê? Porque a gente sabia que se conectasse na fonte errada, queimava. Eu me lembro uma vez que eu queimei o no break e eu fiquei assim, mas eu fiquei mais de uma semana mal, porque assim, puxa, já era muito tempo já assim que eu trabalhava e que eu sabia que eu tinha que olhar a chave virar. Como que eu não olhei a chave? E aí, só que na vida, às vezes a gente não vira a chave. E a gente continua ali fazendo coisa errada, conectando e se queimando, né? Quando a gente fala assim, vacilão, quando a gente fala assim, deu ruim, quando a gente fala assim, se queimou, ou então tem várias, né, palavras assim que traz num sentido assim que no momento nem parece que é com tanta força e com tanto estrago interno. Mas só que acontece que um vacilo pode se tornar uma consequência eterna para o resto da vida. Uma situação assim de falar deu ruim, um fato que deu ruim pode matar você. Pode matar você emocionalmente, pode matar você numa expectativa de um futuro que o Senhor tinha reservado para você. Então hoje, nesse tempo, nesse dia que nós estamos encerrando, eu convido você a voltar, pegar um momento assim, e voltar lá. Eu contei ali, os nossos, não dá 5 horas, né? Porque não são meia hora cada vídeo, então não dá 5 horas de estudo. Eu acredito que vai dar umas 3 horas de estudo. Se você pegar, final de semana, ter feriados, né? E vai ter feriado também para a semana que vem. Então, assim, pega e reserva um momento e fala assim, eu vou pegar agora, eu vou assistir do primeiro ao fim, de uma vez, e vou fazer as anotações. Ou então, se você que já assistiu todos os dias e já fez a sua anotação, você pega as suas anotações e revisa, para você chegar agora e ver o quanto que vale a pena não desistir. E o quanto que vale a pena você olhar de novo para aquilo que você falou assim, mas eu já fiz de tudo. Eu já fiz de tudo e agora eu vou ter que aceitar desse jeito. Se você já viu que esse jeito não é de acordo com a palavra. Agora, se o Senhor falou para você, olha, por enquanto é isso, e você vai ter que orar, interceder, tipo, guardar isso, porque eu vou demorar um tempo para concluir essa experiência. Então vigie, então monitore, então ore, então tenha discernimento, então procure a presença, porque há coisas que o Senhor começa a trabalhar em nós, na nossa casa, na nossa família, que demora um ciclo grande, para um ciclo de 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas o que nós precisamos saber
é estarmos conectadas com o Senhor, nessa entrega profunda, nessa doação da nossa vida, da nossa alma, do nosso pensamento, a nosso favor e pelos nossos, para que o Senhor possa olhar para nós com bondade, com misericórdia, e como Ele disse, me buscar, orar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos. Então, fazendo esses 4 itens, não tem como. Não há como, porque a palavra diz que se fizer isso, então Ele vem e sara, e restaura, e transforma, e revela coisas que nós não sabemos, revela coisas grandiosas, dá estratégia. Salmo 32, 8, ele diz, né? Ali o salmista estava dizendo, falando dos pecados que ele não tinha confessado, e depois ele diz que quando ele confessa, então o Senhor responde, eu te instruirei, te ensinarei, te guiarei com os meus olhos. Pensa que coisa maravilhosa o Senhor dizendo, vem comigo meu filho, vem comigo minha filha, eu agora estou aqui, estou te instruindo, vou te ensinar e vou te guiar. Como que vai dar errado com a instrução, com o ensinamento e com a direção do Senhor por nós, que é o nosso Pai que pensa o melhor por nós. Amém, minhas irmãs? Eu despeço de vocês aqui com este último vídeo desta série. Em breve estarei fazendo outras séries e eu agradeço você que participou, que comentou, que deu um feedback, que o Senhor falou com você aí, que a graça do Senhor permaneça e estabeleça aí na sua casa, no seu lar, com seus filhos, na tua geração, porque é Ele que faz, é o Espírito Santo de Deus que nos convence daquilo que nós precisamos trazer para frente de nós, nos purificarmos, para que a presença do Senhor possa resplandecer em nós, através de nós, e da nossa vida como uma rotina normal, como uma rotina diária, onde a presença do Senhor possa se estabelecer e exalarmos o bom perfume de Cristo. Amém? Aproveite, compartilhe, passe para alguém, leve essa mensagem adiante, porque não sou eu que vou mudar o que precisa ser mudado aí, mas através da minha vida, a palavra do Senhor está chegando aí na tua casa, e você pode sim receber e fazer dessa semente um fruto a vir prosperar aí na sua geração. Beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até a próxima série. Amém?